Ganga Bruta, como Paulo Emílio já disse, foi terminado em 1933, mas a realização do filme durou cerca de 3 anos e marca um momento muito importante da carreira do Humberto Mauro. Ele vinha de terminar em Cataguases o seu ciclo de cinema mudo e, convidado pelo Adhemar Gonzaga, havia já feito para a Cinédia o seu primeiro filme, o primeiro filme da Cinédia, que foi Lábios Sem Beijos, ainda um filme inteiramente mudo. A realização de Ganga Bruta já foi orientada segundo as novas técnicas do cinema que vinham se tornando populares mundialmente, que era o cinema falado ou sonorizado, e que termina sendo cinema falado mesmo. Tanto que o filme já foi rodado em 24 quadros por segundo. E durou tanto tempo a realização do filme por diversos problemas. Havia, por exemplo, grandes períodos em que não havia dinheiro na Cinédia para se comprar película. Então, Humberto, nesses períodos, como ele gosta de contar, ele fazia diversas coisas. Inclusive, chegou a construir na Cinédia um pequeno laguinho artificial. Havia também dissensões muito grandes entre os colaboradores do Adhemar Gonzaga, e principalmente entre o Otávio Gabus Mendes e Humberto Mauro. O Otávio tinha sido quem havia escrito o roteiro de Ganga Bruta. É verdade que o próprio Humberto diz, e é verdade, que ele não seguiu muito ao pé da letra o roteiro. Tanto que uma das coisas que sempre caracterizou Humberto foi a capacidade dele modificar uma história, uma situação, diante das condições que ele tinha de equipamento, de lugar e de ator. Em todo caso, o filme demorou 3 anos para ser feito. Foi feito em vários lugares do Rio de Janeiro e do estado do Rio, tendo sido abandonada de início a ideia de filmar o filme no Amazonas, que foi uma hipótese inicial, não se revelou viável, e o filme foi feito no Rio de Janeiro. Quando o filme foi exibido, em 1933, ele foi muito mal recebido. Além das célebres críticas do Henrique Pongetti, o Ganga Bruta com Tremoços e o Freud de Cascadura, além dessas duas críticas, as outras críticas também foram muito más, sendo que o filme foi muito pouco exibido. Uma das explicações é que, a essa altura, o cinema mudo já havia dominado inteiramente. A fita sonorizada, ela tem grandes trechos apenas musicais, há algumas falas incrustadas em diferentes momentos e uma serenata inteiramente cantada. Esse primarismo de sincronização certamente contribuiu um pouco para a recepção fria que o filme obteve. Além disso, a gente tem que lembrar também a sincronização bastante primária e precária de Ganga Bruta certamente contribuiu para a recepção fria que o filme obteve. E o próprio filme contribuiu muito para o deterioramento das relações entre Humberto Mauro e Adhemar Gonzaga. Logo após o lançamento do filme, Humberto se retira da Cinédia e vai, então, continuar uma carreira ligado a diferentes outros produtores. Agora, em termos de estrutura interna, Ganga Bruta é um filme que não se destaca muito pela sua estrutura. A história é muito simples. Um engenheiro mata a mulher na noite de núpcias, porque ele se descobriu traído, e vai para o interior tentar esquecer os seus problemas. Ele é julgado e absolvido e vai para o interior. Aí ele passa a viver numa casa onde moram uma velha, o filho da velha e uma filha adotiva. Realmente aí começa uma coisa interessantíssima,
que é o envolvimento que o Dr. Marcos, é o engenheiro assassino, ele é enredado numa trama pela moça. Essa moça era o primeiro filme que ela fazia. Humberto Mauro tinha descoberto ela por acaso na Cined. Ela recebeu o nome artístico de Déia Selva e era uma pernambucana com 16 anos. A atriz que fazia o papel dessa moça havia sido descoberta por Humberto Mauro na Cined. Era uma pernambucana de 16 anos e recebeu o nome de Déia Selva. Um dos aspectos mais importantes de Ganga Bruta, e impressionantes mesmo, é a atmosfera de sensualismo que Humberto consegue criar usando essa adolescente de 16 anos. Um dos aspectos principais do filme, um dos elementos narrativos principais, é a rede com que a atriz, a personagem, que se chama Sônia, envolve o doutor. Ela consegue criar todo um ambiente erótico ao qual finalmente ele sucumbe. A utilização, então, de diferentes elementos, diferentes ambientes, diferentes situações e diferentes atmosferas, todas reunidas para a construção de Ganga Bruta, é uma das primeiras vezes em que é maravilhosamente realizada no cinema brasileiro que a gente conhece até a época. É verdade que a gente não conhece muita coisa que foi realizada antes de 1933, mas é difícil acreditar que alguma dessas coisas tivesse a unidade e a fluência que tem Ganga Bruta. Com Ganga Bruta, a gente pode dizer que realmente o cinema brasileiro encontrava uma encarnação definida num realizador. E o resultado que a fita obteve poderia ter sido muito benéfico para todos os realizadores, para todos os intelectuais, para todas as pessoas que se preocuparam com o cinema brasileiro desde então. Isso a gente pode perceber como a fita representou alguma coisa de importantíssimo para todas as pessoas que se iniciaram em cinema em 1952. E é uma das coisas mais importantes que Ganga Bruta seja difundido em todos os ambientes que se preocupam com o cinema brasileiro, porque é realmente uma das fitas que mais bem pode trazer para realizadores e estudantes de cinema brasileiro.